Boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mitos e verdade dos minimamente invasivos na tricologia. Vamos falar um pouco sobre intradermoterapia, vamos falar sobre microagulhamento. Sejam todos bem-vindos. Vão me contando aí de onde vocês são. Vivi entrou, Celina, Shirley, Lorena, Ana Carolina, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, boa noite, Patrícia, boa noite, acho que é Bárbara, boa noite, Vivi, boa noite todo mundo, muito obrigada por estarem aqui comigo nesta segunda-feira à noite, às 20h21. Hoje é a nossa primeira live da nossa semana aqui, que vai ser uma semana muito especial, que eu fiz uma programação muito bacana com os nossos professores do curso Tricoscience para conversar com vocês sobre vários assuntos muito legais que norteiam e que permeiam, na verdade, a nosso segmento aí da tricologia. E essa semana aqui de lives, então, uma semana de live de esquenta pra gente se esquentar os motores pra nossa semana que vem, que vai acontecer o nosso evento, né, especial Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório, que é um evento preparado com muito carinho pra gente, claro, fazer o lançamento da turma 5. Então, para quem tá esperando aí a turma 5, já coloca na agenda. Tem que participar do Desvendando a Tricologia Clínica sem lavatório. Já coloca na agenda que dia 23, após o evento, a gente vai abrir as inscrições da turma 5, tá? Então, vão se preparando. E então o evento é um evento muito especial, um evento onde a gente vem para mostrar para vocês que a área da tricologia é uma área que pode sim ter uma abordagem clínica para os profissionais de saúde, uma área em que os profissionais de saúde, que especialmente aqueles que estão dentro dessa área da estética, podem encontrar muita valorização do seu trabalho, eu costumo dizer para os meus alunos, voltar a ter pacientes e não apenas clientes. E é uma área, além de tudo, muito, muito, muito bonita, onde a gente tem condições de entregar, eu falo que não tem preço, é valor, né? Entregar muita qualidade de vida, muito benefício para os nossos pacientes e realmente tocar e transformar a vida dos nossos pacientes. Então, o evento eu estou preparando ele com muito carinho, muito cuidado para vocês, e vocês são todos convidados. Para quem ainda não está inscrito, corre lá no link da bio, vai lá na bio, faz a sua inscrição. E nessa semana, então, agora, hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai ter lives. Essas lives serão, então, aqui no Instagram, tá? O Desvendando a Tricologia Clínica que vai ser semana que vem, as aulas não vão ser aqui no Instagram, então é preciso estar inscrito para poder receber o link, tá? E poder assistir às aulas. Mas essa semana a gente vai estar aqui, então, todos os dias às 20h21 para falar sobre temas da nossa área da tricologia clínica. Hoje o nosso tema são os minimamente invasivos. Amanhã, terça-feira, eu vou estar com a professora Márcia Consulin, doutora Márcia Consulin, que é uma grande expert e estudiosa da ozonioterapia. A gente vai falar de ozonioterapia na tricologia. Na quarta-feira, eu tenho uma convidada super especial, que eu não vou contar agora, que ela vem entrar como um módulo bônus para a turma 5, tá? É um módulo novo da turma 5, que as turmas anteriores não tiveram, é um módulo bônus. Alunos da turma anterior que já boa noite, gente, deixa eu parar aqui um pouquinho para dar boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Obrigada. E então, alunos das turmas anteriores que quiserem depois informação sobre como fazer esse módulo bônus, que eu ainda vou contar essa surpresa, lá na quarta-feira, tá? Mais detalhes mesmo, só na semana do Desvendando a Tricologia Clínica, sem lavatório. E então na quarta-feira a gente vai estar com essa super professora, super experiente, que tem muita estrada dentro da área da tricologia. Ela é fisioterapeuta,
ela é tricologista, ela está se formando em médica daqui pouquíssimo tempo, não sei se é no final desse ano ou no ano que vem, está se formando em medicina, e é uma pessoa que tem uma bagagem gigante dentro da área tricologia, que eu tenho um profundo respeito e carinho e admiração. Depois, na quinta-feira, só tem pessoas queridas que eu admiro demais. Professora Márcia, esta nossa convidada, que eu não vou revelar ainda que é. A professora Janete, então, na quinta-feira, entra com a gente para falar sobre as novidades, os novos ativos que estão surgindo aí nesse mercado. Voltou. A gente sabe que os nossos últimos 2 anos, né, 1 ano e meio, a vida parece que ficou meio em pausa, mas não ficou não, né? O mercado aí da farmácia não ficou parado, então novos ativos surgindo. Ela vai contar pra gente aqui que ativos são esses, se são interessantes, se já é pra gente lançar a mão, se ainda não é. Muita informação legal. Na sexta-feira, então, eu vou fechar com uma aula muito importante, uma live, que todas essas lives são verdadeiras aulas, né? Uma live muito importante. Eu vou estar aqui com o professor Fabrício Peixoto, do Nascimento, que é o nosso diretor-geral da Faculdade Finama. E a Faculdade Finama é a faculdade, então, daqui de Belém, né? Que realiza o curso Tricoscience. E o professor Fabrício, ele é um grande conhecedor das legislações do Ministério da Educação. Afinal de contas, ele é uma pessoa que trabalha na área da educação, com cursos livres, cursos de extensão, cursos de pós-graduação há mais de 15 anos, acho que quase 20 anos já. Nos últimos anos, construiu do zero uma faculdade, passou por toda a parte de formatação, projeto pedagógico, submissão para o Ministério da Educação, análise do Ministério da Educação. Então, ele é um grande conhecedor de toda essa legislação e ele vem falar com a gente. Eu percebo que esse é um problema no mercado. Os profissionais fazem cursos. Eu não estou aqui para criticar curso livre, tá, minha gente? Porque o curso livre, ele tem seu valor, tem muitos cursos livres maravilhosos, de extrema qualidade no mercado, mas a gente está aqui para falar sobre valor acadêmico de cada um desses cursos, porque é importante que os profissionais conheçam, saibam a diferença, então, o que é um curso livre, o que é um curso de extensão, o que é um curso de aprimoramento, quais são os tipos de pós-graduação, quem que determina isso, conselho de classe não mete a mão nesses detalhes, né? O Ministério da Educação quem determina a educação no nosso país. Então, vai ser uma live onde eu convido todo mundo, independente se tem interesse ou não pela área da tricologia, mas eu convido todos os profissionais que do mercado mesmo a estarem com a gente para a gente falar sobre isso. Vai ser uma live muito, muito, muito interessante. E hoje, o nosso tema são os minimamente invasivos, né, na área da tricologia, mitos e verdades. Eu deveria estar hoje com o professor Danilo Basalha, mas falei com ele há pouco, ele pediu para transmitir a vocês as desculpas dele. O professor Danilo, infelizmente, não passa bem de saúde nesse momento, não é nada grave, não fiquem preocupados, mas ele não está se sentindo bem, não está disposto, e então, claro que não faz nenhum sentido, né, fazer ele vir nesse momento para fazer uma live não estando se sentindo bem. Fez uma viagem, infelizmente não está se sentindo muito bem nesse momento, mas não é nada grave, fiquem tranquilos. E eu vou então falar um pouco sobre esse nosso assunto aqui com vocês. É claro que a expertise do Dr. Danilo na área da intradermoterapia eu não tenho, vocês sabem disso, eu não tenho problema nenhum em dizer sobre o que eu não tenho expertise. É por isso que eu chamo outros experts para estarem ao meu lado, né? Porque eu sei muito bem que ninguém sabe tudo e eu não tenho de forma alguma essa pretensão de saber tudo, mas eu vou compartilhar um pouco com vocês então
dessa parte, da minha prática clínica em relação a isso, e algumas coisas principalmente da questão de base científica, que vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu tenho essa linha muito forte da fundamentação científica. Então, algumas perguntas foram trazidas para mim, deixa eu ver se eu tô pulando alguma coisa. Já estamos aqui em 75 pessoas. Olha, a Natana Crespo diz que podia ter me chamado. Sou cria do Danilo. Maravilha. Então, Natana, fica aqui com a gente e bora conversar. Não sai da live. Já estamos, chegamos em 80 pessoas. Aperta aí no aviãozinho, encaminha o aviãozinho para algum colega que você sabe que atua com a área da tricologia, que gosta desse assunto, que quer saber mais, que se interessa de alguma maneira. Vamos compartilhar a live para trazer mais gente aqui pra gente, junto com a gente nessa noite. Já falei sobre o Desvendando. Então, eu fiz alguns pontos, eu separei alguns pontos que eu ia conversar com o professor Danilo, e agora então nós vamos conversar. Melhor professor de injetáveis na vida, Danilo é maravilhoso. Tem para quem não conhece o professor Danilo Basalha, alguém pode colocar aqui o arroba dele. Olha, já estão pedindo, a Vânia está pedindo o arroba do Dr. Danilo. Ele é farmacêutico esteta, ministra cursos da parte de intradermoterapia, toda a parte de injetáveis, preenchimentos, fios, por todo o país, inclusive corporal, facial e capilar. É um grande professor, tem uma experiência, uma prática clínica enorme e que não esconde nada, compartilha muito. Toda a bagagem que ele tem como farmacêutico, de conhecimento de fármaco, de ativos, isso é incrível. Para quem conhece um pouquinho mais de mim, já deve ter escutado eu falar que se eu fizesse uma segunda graduação, provavelmente seria farmácia. Eu tenho uma admiração enorme pelos farmacêuticos e um desejo e uma ânsia de entender cada vez mais sobre farmacologia, interações de medicamentos. Isso é uma coisa muito maravilhosa, e o professor Danilo tem uma bagagem muito... Alguém já colocaram aqui, olha, Vânia, arroba, isso mesmo, o arroba dele, @doutor.danilo_Basalha. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre o assunto, mas eu vou combinar com ele uma live, a gente vai ficar devendo, pegar uma outra hora, que o professor Danilo, ele tá, numa pauleira de aula, viajando. O final de semana passado eu estava em Porto Alegre, no outro final de semana, esse final de semana acho que agora ele estava em Cuiabá, e no próximo final de semana, se eu não estou enganada, ele vai estar aqui em Belém. De repente eu consigo pegar ele um pouquinho aqui em Belém, fazer encontrar com ele e conversar um pouquinho, fazer um ao vivo para pagar essa dívida, tá bom? Então o professor Danilo, ele tem uma ampla experiência com toda a parte da intradermoterapia, e é ele então que ministra esse módulo da intradermoterapia. Às vezes, a depender do cronograma, eu meto um pouquinho meu bedelho na parte do microagulhamento, que já é uma área que eu faço muito. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, né? E para nós fisioterapeutas ainda não tem uma liberação específica do nosso conselho de classe para atuar com a parte dos injetáveis. Então, ainda não é algo que eu aplico, mas é algo que a gente já vem estudando e vem caminhando e se aprofundando, até mesmo porque, como eu costumo dizer, quem quer ser expert em um determinado segmento precisa entender de tudo, até daquilo que a gente não faz. Então, eu não vou prescrever medicamento para o meu paciente, mas porque eu não sou médica, mas eu preciso minimamente entender um pouquinho dos medicamentos, ou de quais doenças eu sei que aquele paciente vai precisar de um medicamento para melhorar, para eu poder encaminhar ele para o médico, né? Então eu sempre falo isso, que o profissional que quer ser expert num assunto, num determinado segmento, precisa conhecer tudo, até aquilo que ele não faz, ou porque não pode, ou porque não quer, porque a gente também vai escolher, né, aquilo com as técnicas com as quais a gente mais se identifica, mais tem habilidade, e vai realizar, fazer essa seleção. Inclusive, faz parte da prática baseada em evidência que a gente falou na última live,
é exatamente a experiência profissional, né? Um dos eixos, né, é a melhor evidência científica, a escolha do paciente, e o outro eixo é a prática do profissional, né? Não adianta eu querer aplicar uma técnica Z que eu não sei, eu não aprendi a fazer e tudo mais, certo? A Vânia tá dizendo que já faz laser, ozônio, PRP, microagulhamento. Vânia já tá fazendo, né, praticamente tudo e mesclas para capilar, mas que quer conhecer mais. Então, o seu cabelo cresceu rápido demais, cresceu nada, viu? Eu que já vinha algum tempo mantendo ele mais curto, e esse ano eu tô tentando dar um tempinho um pouco mais de folga para ele nas luzes, né? Porque a gente sabe que descoloração não tem jeito, né? Agride mesmo bastante a haste. Tô tentando deixar ela, já a última vez quem me acompanha por aqui já viu que eu já fiz um pouco mais escurinho, mais fininho, só para tirar a raiz mesmo, para tentar deixar o cabelo crescer aí com um pouco de saúde. Afinal de contas, para ter cabelo comprido, tem que estar com ele com saúde. O que é PRP? A Cida pergunta. PRP é uma sigla para plasma rico em plaquetas. O professor Danilo também aborda a parte de plasma rico em plaquetas. Fiz Tricoscience em fevereiro, última turma estava bem menor. Para a última turma, não sei se você se você se refere, se você é da turma 4 ou da turma 5. Desde a turma 3, eu acho, não tem diferença de conteúdo, porque entrou o módulo de ozônio, né? Foi quando entrou o módulo de ozônio. Então, as turmas 4, acho que 3, 4 e 5 já tiveram módulo de ozônio. Na verdade, o nosso Tricoscience, ele veio crescendo. Então, nosso Tricoscience, ele é olha, a Diana dizendo que ela é da turma 4. Para quem não sabe, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Tricoscience, que não é o nosso foco. O Tricoscience é uma formação online, totalmente online, para profissionais de saúde, uma formação em tricologia clínica, onde não é um curso de final de semana, é uma formação realmente ampla, com vários módulos. É o cabelo que a Diana tá falando. O cabelo tava bem menor. O liso também tem essa vantagem, né? Porque esse cabelo aqui que vocês estão vendo é escorrido desse jeito mesmo. Ele vai numa reta, né? E aí ele cresce mais rápido. Quem tem o cabelo cacheado, o cabelo tem que dar uma volta, acaba demorando mais. Agora eu entendi, Lúcia. Obrigada por ter explicado. A louca. Bom, mas já que eu tava falando do Tricoscience, o Tricoscience ele realmente veio crescendo, né? Ao longo do tempo. E agora ele vai ganhar mais um módulo. Mas vamos falar sobre o nosso assunto específico, que é os minimamente invasivos e a intradermoterapia, microagulhamento. Uma das perguntas que a gente sempre recebe, que já fazia parte aqui do nosso cronograma para essa live de hoje, era sempre essa pergunta é clássica, né? O que é melhor, intradermoterapia ou microagulhamento? Quem já ouviu essa pergunta em algum lugar, né? Ou quem já pensou nisso, principalmente os profissionais que não fazem a intradermoterapia por alguma restrição profissional, às vezes ficam muito frustrados porque queriam muito fazer a intradermo. Em primeiro lugar, não dá pra gente dizer o que é melhor, né? Porque a gente teria que ter um amplo estudo comparando duas técnicas, aplicando entregando mesmos ativos e entregando numa população com características similares. Então, eu acredito que não existe, a Diana diz, melhor curso da vida, o Tricoscience. Não existe um melhor do que o outro. Existe, na verdade, a melhor técnica para o melhor paciente. O que eu posso dizer é que a intradermoterapia, a gente vai literalmente entregar aquele ativo diretamente lá na estrutura do folículo piloso, nas células próximas a ele. Então, se eu estiver entregando um ativo que inibe 5-alfa-redutase e que vai combater aí a alopecia androgenética, a calvície, eu vou lá entregar ele lá profundamente na pele. O microagulhamento e o MMP, ótimo, tô adorando, estão saindo as perguntas. E o microagulhamento, a gente vai, além da entrega do ativo, né? A gente vai ter o efeito
das microlesões, que ela por si só também produz efeitos na pele. Então, o que eu posso dizer é, se você é profissional, fisioterapeuta, esteticista, e você não tem ainda essa liberação, apesar de que eu não estou discutindo aqui quem pode e quem não pode, porque eu sei que tem há quem diga que mesmo nós podemos, mas enfim, eu não quero entrar nessa questão, porque eu não sou conselho de classe, eu não sou legisladora. Esse não é o tema nosso da live de hoje, mas o que eu posso dizer é, minha gente, façam trabalhem com microagulhamento muito bem executado, com ativos corretos, ele traz resultados muito interessantes, certo? Um ponto que eu gostaria de destacar, microagulhamento, a principal indicação do microagulhamento na literatura científica está para a alopecia androgenética. É a principal, depende do paciente, a Natana, né? Eu percebo que pacientes com grande espaçamento, grande perda de densidade, resultados melhores com microagulhamento, cabelo feminino, percebo muito melhor resultado. Então, claro, não existe a técnica que essa é a técnica melhor de todas. A gente precisa saber selecionar a técnica até mesmo para o perfil do nosso paciente. Eu posso ter um dia um perfil de um paciente que diz para mim que não quer saber de agulha nenhuma, nem de seringa e nem de microagulhamento. Eu vou ter que dar minhas piruetas para montar um protocolo para esse paciente sem precisar usar agulha, porque uma pessoa que vai dizer para mim assim, eu já tive essa paciente, não me vem com a agulha porque eu vejo a agulha eu desmaio. E aí a gente tem que ter outras cartas na manga. Ou então existem pacientes que têm mais flexibilidade de horário e conseguem estar com a gente semanalmente. Eu vou ter outros pacientes que não têm essa flexibilidade de horário e quer que a gente faça tratamento a cada 15 dias, uma vez ao mês. Então a gente precisa adequar as técnicas aos pacientes. Eu acredito que, na verdade, a gente não tem como definir quem é melhor e o que é melhor e o que é pior, isso não existe. A gente tem duas técnicas que, em primeiro lugar, elas entregam ativos de formas diferentes, e uma delas que também tem a invasão da pele, né, a lesão da pele com essa agulha, que também vai provocar uma resposta inflamatória, uma liberação de fatores de crescimento dentro dessa pele a partir dessa microlesão. Essa microlesão, ela depende de um monte de coisa, ela depende da profundidade, ou seja, do comprimento da agulha que você escolher, ela vai depender até do peso da mão do profissional. A gente tem no mercado, desculpem, a gente tem no mercado caneta, a gente tem no mercado roller, a gente tem no mercado aquelas ampolhinhas de infusão, a gente tem hoje no mercado um grande boom no mercado que teve por conta do surgimento dos estudos científicos da permeação de ativos pela pele com o uso das canetas de tatuagem. Então, na verdade, a depender do tipo de máquina, até de recurso, de instrumento que eu vou escolher microagulhar, se eu colocar todas essas técnicas, à exceção da intradermo, tá? Mas se eu colocar roller, caneta, infusion e a máquina de tatuagem, todas num patamar, por exemplo, de microagulhamento, afinal de contas eu estou utilizando microagulhas e fazendo microlesões na pele, até elas eu tenho diferente, mesmo sem entrar no mérito do comprimento da agulha, a gente ainda tem a questão do tipo de técnica, a quantidade de lesão. Normalmente, quando eu trabalho com roller, eu vou ter muito mais lesão, muito mais é uma palavra forte, né? Quando a gente tá aqui numa live, quando eu falo muito mais para umas pessoas é uma coisa, é muito mais para outras pessoas. É outra coisa para outras pessoas. Mas eu vou ter um pouco mais de lesão com o roller do que eu vou ter, por exemplo, com a máquina de tatuagem ou o microinfusion, que tem agulhas muito fininhas. Então depende também do meu objetivo, aonde eu quero chegar, qual é a condição clínica dessa pele, desse couro cabeludo, né? Isso tudo a gente precisa avaliar. Outra coisa que
Se pergunta muito, o roller ou a caneta? Gente, Mônica, bem-vinda. Não existe uma escolha. Eu não tenho como dizer para vocês o roller é melhor que a caneta ou vice-versa. Hoje a gente recomenda mais o roller para os pacientes com menor densidade capilar e cabelos mais curtos, onde você consegue fazer uma aplicação muito mais rápida e com menor risco de enganchar ali o cabelo. Eu tô vendo o pessoal falando da pressurizada, eu vou falar disso. Enganchar o roller no cabelo, enquanto que com a caneta, se eu tenho uma mulher, imagina você fazer um microagulhamento em mim, a chance de enganchar com roller é maior. Carol, dá para trabalhar com roller? Dá para trabalhar. A gente não tinha caneta há uns anos atrás e a gente fazia roller em todo mundo, então dá para trabalhar com roller sim, mas a caneta acaba sendo mais prática para aquele paciente que tem um fio longo, que tem maior densidade capilar. Carol, não tenho condição de investir agora na caneta, então será que eu podia trabalhar com roller com todo mundo? Então, na verdade, a gente precisa conhecer as técnicas, né? E estabelecer aquilo com aquilo que a gente vai trabalhar. Às vezes tem profissional que logo quando está começando não tem condição de investir já na caneta. Então eu falo, começa com roller. Então deixa eu esconder a minha orelhinha aqui, assanhada. Começa com o roller, porque o roller você vai fazer o investimento de um roller só a cada atendimento. Então também são duas técnicas, que são dois equipamentos que não dá pra gente dizer esse é melhor do que aquele. Dá para trabalhar com os dois, dá para ter resultados excelentes nos dois, e se você tiver as duas opções como profissional nas suas mãos, maravilha, porque aí você vai escolher mais uma vez. A gente não escolhe, né? A técnica, o paciente para a técnica. A gente escolhe a técnica para cada paciente. Isso é muito importante. A gente não vai adaptar o nosso paciente para a técnica que a gente quer fazer. A gente que adapta a técnica para o nosso paciente. Isso é um ponto muito importante. Deixa eu ver aqui coisas que eu sei que perguntaram. A Natana diz, ele não aguenta muito tempo. É sabido que a AGA não tem cura e sem tratamento, é dolorida a intradermo, minha última opção. A Natana falando e uma profissional que trabalha com a intradermo. Mas você, Natana, tocou num ponto muito interessante que eu sempre falo para os meus alunos. A gente nunca pode esquecer que os nossos pacientes de alopecia androgenética, eles são pacientes que irão tratar o couro cabeludo a vida inteira. Eu sempre falo isso. E eu falo isso para os meus pacientes também. Se você quiser manter o seu cabelo com boa densidade, com fios mais espessos, a garganta querendo falhar, você certamente vai tratar a vida inteira. Vai fazer o mesmo tratamento a vida inteira? Não. Provavelmente vão ser ciclos, né, que serão realizados. Mas é um paciente que provavelmente vai passar muitos anos estimulando o couro cabeludo. E a gente precisa, então, ter em mente que esse paciente não necessariamente vai ficar muitos anos comigo. Pode ser que ele fique alguns anos tratando comigo, depois ele vai tratar com a Natana, depois ele vai tratar com o Danilo. E a gente precisa ter em mente, quando a gente olha esse paciente, que a gente também tem que cuidar desse couro cabeludo, pensando na saúde desse couro cabeludo e ter parcimônia, ter moderação na lesão, né? Porque esse couro cabeludo vai receber muito estímulo ao longo de muito tempo. Isso é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Essa questão da dor que a Natana falou é uma referência realmente que muitos pacientes referem, que acham que a intradermo um pouco mais desconfortável do que até o próprio microagulhamento, comparando aí de uma maneira geral, porque, como eu já comentei, a gente tem vários tipos de formas, de técnicas para fazer o microagulhamento, então, a depender da técnica, também a sensação dolorosa ela pode variar, e na verdade a sensação de dor é algo muito subjetivo, que varia de indivíduo para indivíduo, e a gente vai ter aquele indivíduo que vai fazer ou uma intradermo, ou um microagulhamento, ou uma carboxiterapia de boa, né, conversando, batendo papo, enquanto a gente vai ter outros que vão sentir um pouco mais de desconforto. Tudo isso a gente precisa adaptar para os nossos pacientes. A Rô Lucena fala, qual é a sua opinião sobre a intradermo pressurizada? Quem me conhece sabe que eu sou bastante conservadora quanto às novidades que surgem no mercado.
Quem me conhece já há alguns anos sabe que eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, cuidado com as novidades. Tudo que é bom fica e tudo que é ruim vai embora. Isso vale para tudo, gente, não só para o nosso mercado de tricologia ou de estética, é para tudo. Um carro bom, quando o carro é bom, ele fica anos no mercado, a concessionária produzindo. Quando o carro não é muito bom, ele fica ali alguns anos, daqui a pouco a concessionária muda o nome dele, repagina, lança outra coisa, tira ele do mercado, não é assim? Então tudo que é bom fica. Então eu sou muito conservadora, quem me conhece sabe disso. Eu já conversei, que pena que o professor Danilo não pôde estar aqui hoje, mas a gente vai ajustar outro dia. E eu já tive vários longos papos com o professor Danilo sobre isso. Ele ri bastante de mim, que ele sabe que eu sou conservadora pra caramba. E eu já tive um pé muito grande atrás com a intradermo pressurizada. Hoje, eu acho que as canetas da intradermo pressurizada estão evoluindo. Hoje a gente tem canetas que graduam a pressão, tá? Porque a gente também precisa pensar na pancada que essa pressão gera sobre o crânio do paciente, que por sua vez gera sobre o cérebro do paciente, né? Sobre o encéfalo do paciente. Então a gente precisa também ser conservador sobre isso. Pressão, vibração, tudo isso pode gerar microlesões cerebrais nos nossos pacientes, aumentar risco de AVC. Nossa, Carol, mas tu tá pensando... Tem. A gente é profissional de saúde. A gente tem que pensar e falar e discutir eficácia e segurança de tudo. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Mas hoje as canetas realmente estão mais evoluídas. Logo quando a coisa toda começou, eram umas canetas que estavam chegando no mercado, a gente não conhecia muito bem. E eu, conservadora, fiquei assim, será? Contudo, ainda gosto mais da técnica original, digamos assim, tá? Mas conheço muitos profissionais que trabalham com a intradermo pressurizada no couro cabeludo, com bons resultados, estão conseguindo ter segurança. Vocês precisam estar atentos aí aos tipos de ativos que podem ser utilizados com essa técnica. Afinal de contas, a entrega ela não é direta no tecido-alvo, né? Esses ativos eles vão romper aí barreiras e camadas de pele até chegar no seu destino, digamos assim. Então o profissional ele precisa cuidar desse detalhe, mas eu acho que é uma alternativa. Contudo, eu ainda, se eu tivesse de escolher, inclusive como paciente, para me submeter, eu escolheria a intradermo convencional, tá? Injetável. E eu sempre falo também uma coisa que nada impede de os profissionais fazerem parcerias. Então eu não faço, mas eu trabalho com outro profissional que faz e todo mundo ganha, nós com as parcerias e os pacientes, tá? Essa é a minha opinião sobre a intradermo pressurizada. Alguém perguntou, a Cláudia comenta, comecei a perceber que a minha filha após a cirurgia da coluna, ela começou com uma queda de cabelos. Já fui aos dermatologistas, mas percebo que está cada dia com menos cabelos. Cláudia, isso possivelmente, sem ver, sem avaliar e sem conhecer detalhes da história, o tempo da cirurgia, quanto tempo depois esse cabelo começou a cair, sem conhecer todos esses detalhes, sem fazer um exame, o que eu vou falar agora é uma opinião apenas vaga, a partir desses pequenos detalhes, nessa pouca informação que foi possível você dar. É possível que isso que a sua filha esteja passando seja um eflúvio telógeno agudo, tá? Mas precisaria conhecer mais aí detalhes de toda a história para a gente poder examinar a paciente para ter mais certeza e dar uma opinião com um pouco mais de clareza. A Natana diz, não pode sangrar o microagulhamento, né? Isso é uma questão muito, né, que sempre fica, né, qual comprimento de agulha utilizar, eu vou usar uma agulha menor, eu vou utilizar uma agulha maior, tem que sangrar, não tem que sangrar. Mais uma vez, minha gente, não existe uma resposta absoluta.
a gente não escolheu a matemática, né? A gente resolveu escolher as ciências da saúde. Então, aqui a gente não tem uma ciência que seja exata. Mas o que a literatura científica mais atual tem recomendado, tanto literatura de publicação de artigo científico, até de livros recentes publicados no ano passado por grandes pesquisadores do mundo, a recomendação tem sido o ponto que a Natana pontuou muito bem, né? Produzir um leve sangramento, uma leve hiperemia. Isso e aí a gente não consegue determinar, fixar um tamanho de agulha, porque o que pode gerar uma hiperemia no meu couro cabeludo pode ser um comprimento de agulha, e num outro paciente, especialmente nos pacientes calvos, pode ser que eu precise de um comprimento de agulha um pouco maior para conseguir produzir a mesma hiperemia que foi conquistada no meu couro cabeludo. Então vocês conseguem perceber? De repente eu tenho a paciente, a Maria, que com 0,5 eu faço uma hiperemia, um discreto sangramento. E aí eu tenho o paciente João, que tem uma calvície mais avançada, nunca tratou, e que com 0,5 eu não consegui nem fazer hiperemia no couro cabeludo dele. Eu precisei usar uma agulha de 1 para conseguir fazer uma hiperemia. Então, isso é variável, a gente não tem receita de bolo mesmo, de verdade. Por isso, tanta gente acaba sendo tão fã das canetas, né, e dos recursos, na verdade, que permitem a gente graduar ao longo de uma sessão o comprimento da agulha. A gente sabe que quando a gente está com o roller não é possível, mas não existe uma receita de bolo fixa para a gente dizer que faz assim que é o caminho. Há algum tempo atrás, acho que foi no lançamento da última turma, quando eu fiz a segunda semana da tricologia clínica, eu trouxe um artigo que falava da morfometria dos folículos pilosos, tanto terminais, que são folículos pilosos normais, né, no couro cabeludo, como folículos pilosos velos. Então ele falava sobre o comprimento desses folículos e a altura então do bulge, tanto em folículos terminais como velos. E eu posso dizer para vocês que, bulge, Carol, o que é bulge para quem não é da área e não tá ligado ainda nos termos? O bulge é a região do folículo pilosos que armazenam as células tronco dos nossos folículos. É uma região que a gente precisa estimular se a gente quiser crescer cabelo. E o bulge num folículo piloso velo, ele está localizado a 0,36 milímetros. Ora, se eu usar, então, no couro cabeludo calvo, eu tenho folículos velos, né? Afinados, miniaturizados. Se eu usar então uma agulha de 0,5 até menos, eu vou atingir o bulge desses folículos e eu vou estar estimulando sim, certo? Então, são informações que a gente vai unindo então as peças e entregando então subsídios para os profissionais fazerem as suas escolhas. Quando optar por intradermo ou microagulhamento na alopecia androgenética, eu não necessariamente digo que a gente precisa optar por um ou outro. A gente pode ter protocolos de tratamento para os nossos pacientes onde a gente possa combinar esses dois recursos, não necessariamente na mesma sessão, tá, minha gente? Mas eu posso montar um protocolo para o meu paciente onde eu faço um microagulhamento aí uma vez a cada 21 dias, por exemplo, e ao longo desses 21 dias eu entro com outras possibilidades de recursos para otimizar o resultado dele, se esse paciente tiver disponibilidade de tempo para fazer mais sessões. Deixa eu ver aqui. A Evelyn mandou uma mensagem grande. Eu e minha mãe também temos uma queda absurda de cabelos há anos, nunca diminui, nenhum suplemento ajudou, shampoo, nem nada que foi passado por dermatologista. Evelyn, antes mesmo de ler a tua mensagem, shampoo sozinho não trata queda de cabelo, suplemento sozinho não trata queda de cabelo. Aliás, eu pego o teu gancho para falar uma coisa que parece que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Tratar a queda de cabelo é uma coisa, estimular o crescimento capilar é outra. Conseguem perceber a diferença?
Ou então, ou será que vocês estão assim, meu Deus, a Carol tá louca, ela tá querendo falar duas coisas iguais e é a mesma coisa. Conseguem perceber? Eu tenho vários recursos e ativos e tudo mais que estimulam o crescimento. Mas nem todos os recursos vão na raiz do problema da causa da queda de cabelo, da perda capilar de um determinado paciente. Então, tratar a queda é uma coisa, estimular o crescimento é outra. Existem shampoos com ativos, como por exemplo cafeína, que estimula o crescimento capilar? Sim, sim existe. Ele sozinho trata a queda de cabelo? Não, ele não trata. Porque se eu tiver, por exemplo, como causa dessa queda de cabelo, uma hipovitaminose de vitamina D, ele não vai corrigir a hipovitaminose da vitamina D, a baixa de vitamina D não vai corrigir. E os suplementos gerais de mercado também não vão corrigir, provavelmente, porque os suplementos gerais de mercado, quando tem vitamina D, vão ter uma dose baixinha. Então, esse paciente precisa ser avaliado de forma minuciosa. Então, nunca mais esqueçam isso. Estimular o crescimento capilar é muito bom. Não estou dizendo que que é para parar de estimular o crescimento capilar dos nossos pacientes. Estimular o crescimento capilar é muito bom, mas tratar a queda de cabelo também é preciso, tá? Então, shampoo e suplemento, infelizmente, não trata. Possivelmente, Evelyn, mais uma vez, que nem eu falei para outra pessoa, que desculpa, agora eu esqueci o nome. Sem mais informações, não dá para falar muita coisa. Mas possivelmente pode ser um eflúvio telógeno crônico que precisa ser descoberto a causa. Essa causa precisa ser descoberta e ela precisa ser tratada. Senão, não vai ter sucesso no tratamento. E às vezes essa causa ela é o estresse, tá? E quando essa causa é o estresse tem comprovação científica de que causa queda de cabelo. Quando essa causa é o estresse, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Porque a gente não toma um comprimido para corrigir o estresse. Quem dera, né? A gente precisa olhar para esse paciente em várias camadas da vida dele. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de parcerias com outros profissionais, com psicólogos. Alguns pacientes precisam do apoio do psiquiatra também para conseguir contornar tudo isso. Então, eu não consigo falar mais coisas sobre o caso da Evelyn e da mãe dela especificamente, né? Aqui, olha, estamos desesperadas porque quase não existe mais cabelo, o couro cabeludo está cada dia mais amostras, cada passada de mão o cabelo é um tufo perdido. Pelas minhas básicas pesquisas, parece eflúvio telógeno. Pode ser eflúvio telógeno, a gente está aqui diante dessa pandemia que nos trouxe uma pandemia também de queda de cabelo, né? 25% das pessoas que tiveram Covid-19 apresentam queda de cabelo, até mesmo os pacientes que tiveram quadros muito leves, alguns até assintomáticos, podem apresentar queda de cabelo. Então, na verdade, precisa examinar aí, vocês duas, procurem um profissional especialista realmente na área de vocês, na cidade de vocês, para examinar aí nos mínimos detalhes e saber que às vezes também não é um fator só, podem ser vários fatores se somando. Supondo que seja eflúvio, lembro que o microagulhamento você disse que não é indicado. Não, Evelyn, eu nunca disse que o microagulhamento não é indicado para eflúvio telógeno. Eu costumo dizer que não precisa. Conseguem perceber a diferença? O microagulhamento, ele é um recurso que pode ser empregado no eflúvio telógeno, sim, tá? Ele não é contraindicado para eflúvio telógeno, mas eu costumo dizer que não precisa. A gente não precisa submeter o meu paciente a agulhamento, que gera dor, muitas vezes tem um custo um pouco maior de sessão, para contornar o eflúvio telógeno, tá? Aqui o pessoal falando de tamanho de agulha para intradermo. Quando eu faço microagulhamento, sempre sangra. Eliana, não tem problema sangrar. Só cuidado, como diz o professor Danilo, com a carnificina, tá? Não precisa de carnificina, mas um sangramento leve, discreto, é o que as literaturas têm apontado como nosso endpoint, como nosso ponto de parada. E aí tudo isso a gente precisa graduar também até a quantidade de passadas, tá? Que podem ser menos passadas caso você chegue no endpoint
antes das quantidades de passadas programadas. Ale, querida, linda, maravilhosa, não vou falar mais para não dar mais spoiler. Doutora, e quando a paciente de hipotireoidismo de Hashimoto pode fazer algum desses procedimentos? Pode. O paciente com hipotireoidismo em virtude de uma tireoidite de Hashimoto pode. A queda de cabelo por hipotireoidismo normalmente é uma queda de cabelo um pouco mais difícil, um eflúvio, né? Na grande maioria dos casos, mais difícil de ser controlada, porque afinal de contas o hipotireoidismo é aí uma questão crônica do paciente, mas é possível, tá? Precisa tratar em equipe esse paciente junto com o médico. Qual a relação da Covid e a queda de cabelo? A gente ainda não tem uma explicação 100% estabelecida. Afinal de contas, é como eu digo, a ciência está preocupada em salvar vidas e não em salvar cabelos, né? Então, por enquanto, a gente não tem estudos específicos para saber exatamente qual é o mecanismo pelo qual o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, provoca a queda de cabelo. A gente tem várias hipóteses. A primeira delas é o processo inflamatório. Vocês já devem ter escutado aí nos canais de televisão, né, o termo da tempestade de citocinas. Então, a resposta imunológica do paciente gera uma resposta celular inflamatória, que é uma resposta que em alguns pacientes é uma resposta extremamente exacerbada e que esse processo inflamatório pode gerar a queda de cabelo. A gente tem toda a questão do próprio estresse, do indivíduo saber que está doente, a gente tem a questão das medicações, a gente tem pacientes que ficaram internados e a gente também não pode descartar a possibilidade de mais para frente algum estudo apontar que o vírus chega lá nas células do folículo, penetra, mas isso ainda não está esclarecido. A ciência está preocupada em salvar vidas e não salvar cabelos, e a gente então, né, que está aqui nessa área, vamos unir nossas forças, vamos pegar nossos escudos e as nossas armas e vamos ajudar essas pessoas que estão com queda de cabelo pós-Covid-19, algumas pessoas com uma queda de cabelo muito intensa. Essa queda de cabelo, ela dura, e pós-Covid, a literatura tem mostrado e a gente tem visto na prática clínica em torno de 3 a 6 meses, alguns pacientes pode durar um pouco mais. E vamos então, nós aqui que somos dessa área, juntar as nossas armas para a gente dar ajuda para essas pessoas, porque é muito ruim ficar doente, é muito bom saber que ficou doente e recuperou a sua saúde, né? Mas também não é nada legal perder cabelo, gera muito estresse também, né? Impacta a qualidade de vida fortemente nas pessoas, especialmente para as mulheres, e a gente não tem nada melhor do que a gente juntar o nosso trabalho, que a gente gosta de executar, ama tanto, quer ganhar dinheiro com ele, né? Afinal de contas, todo mundo trabalha para isso. A gente tem alguns... deixa eu ver se eu acho um incentivo por aqui. Ó, boleto, né? A gente sempre tem boleto, então os boletos são os melhores incentivadores que existem na vida das pessoas. A gente tem boleto para pagar, a gente precisa ganhar dinheiro, mas nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta, a gente conseguir ser bem remunerado por isso e ainda por cima ajudar as pessoas. Aí você deita a cabeça no travesseiro com um sorriso daqui até aqui, sabendo que eu fiz o que eu gosto, fiz com dedicação, com seriedade, com ética, entreguei saúde, qualidade de vida para o meu paciente e fui bem remunerado por isso. Isso é maravilhoso. Não tô dizendo aqui que ninguém vai... a Carol tá dizendo que todo mundo vai ficar milionário trabalhando com tricologia. Não. Aí tem que, para ficar milionário assim do dia pra noite, tem que se inscrever no Big Brother, ganhar o Big Brother e ser a Juliette. E a Juliette só tem uma, né? Então, não tô vendendo essa ideia para ninguém, mas é muito maravilhoso, muito recompensador e gratificante quando a gente faz o que a gente adora. Eu tô aqui um pouco perdida nos comentários. Fala sobre fototerapia capilar alta frequência. Falo, mas eu vou deixa para falar outro dia, porque hoje já não cabe mais. Estou com vários relatos de queda de cabelo pós-vacina. Eu também, Natana, tá?
É possível que daqui mais para frente a gente tenha algumas informações mais concretas em relação a isso. E às vezes eu até prefiro nem tocar muito nesse ponto, que é para não desincentivar as pessoas a se vacinarem. Vão se vacinar. E se o cabelo cair, procura pela gente, que a gente cuida, a gente orienta, a gente trata. E se cair, com certeza é algo passageiro, algo momentâneo, algo autolimitado, que a gente chama, e vai se resolver. E vamos se vacinar, que a gente precisa resolver essa pandemia. A live vai ficar gravada, já faltam só 10 minutinhos. A pergunta: paciente pós-quimioterapia pode realizar tratamento por quanto tempo? Com quanto tempo? É uma pergunta do milhão, né, tá? Isso precisa ser discutido com o paciente e com o oncologista do paciente. É possível fazer o tratamento, mas tem que ver caso a caso. Tem uma aula da segunda semana da Tricologia Clínica, quando eu lancei a turma 4, só sobre pós-quimioterapia. Essa aula tá toda gravada para os nossos alunos que vierem para a turma 5, o Tricoscience, vão ter acesso a essas aulas também. Gente, a Cláudia diz: meu sonho é ver minha filha Jéssica com os cabelos de antes. Cláudia, procura um profissional, não sei de que cidade você é, de repente se eu puder te ajudar de alguma forma, manda um direct, você me fala qual é a cidade, eu posso te encaminhar de repente para alguém que possa ajudar vocês, tá? Tudo começa pela avaliação e pelo diagnóstico correto. Nem tudo na tricologia se resume a eflúvio telógeno e alopecia androgenética. Eflúvio telógeno e alopecia androgenética com certeza aí 90% dos casos, 80% a 90% dos casos, mas também tem outras condições que nunca podem ser esquecidas. As condições, elas podem ser combinadas. E se eu puder te ajudar aí, manda um direct, quem sabe eu posso te encaminhar para algum profissional que possa ajudar vocês mais de perto. Gente, essa live vai ficar gravada. Foram muitas perguntas, tá? Muito obrigada pela audiência aqui de vocês. Vou encerrar mais uma vez convidando vocês para o nosso evento Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório. Vai acontecer de 16 a 22 de agosto, um evento online completamente gratuito, direcionado a profissionais de saúde, especialmente aqueles que já atuam na área da saúde estética, desejam se diferenciar nesse mercado, desejam mais valorização. Vamos falar sobre essa questão de valorização, vou falar de tricoscopia, vou contar sobre essa questão de como trabalhar sem o uso do lavatório, que eu percebo, fico feliz que muitos profissionais já sabem que isso é possível, mas muitos ainda não sabem. E vou então compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e, claro, apresentar a tricologia para vocês. Quem perceber, pra mim, agora, vem com a gente no Tricoscience. A gente lança a turma 5 dia 23, depois do evento. E é isso que a gente quer, tá? E quem, não é pra mim agora, o que eu desejo é que o evento, de qualquer jeito, agregue dentro da sua vida e traga bons frutos. É o que eu sempre falo. Eu amo, quem me conhece sabe quanto... Eu não vou contar essa história agora, porque a gente já tem pouco tempo, e eu vou contar essa história no Desvendando a Tricologia Clínica. Eu sou uma pessoa que eu fui picada pelo bichinho da paixão pela tricologia. Eu amo o que eu faço, de verdade, do fundo do meu coração. E passei a amar mais ainda quando comecei cada vez estudar de cabeça, meter de cabeça mesmo nos estudos. Passei a amar mais ainda quando os resultados começaram a aparecer na minha frente, porque a gente sempre tem medo. Será que vai dar resultado? Será que vai funcionar? Eu sei, eu já tive esse medo também, essa preocupação. E eu me apaixonei mais ainda pela tricologia quando eu percebi que eu podia ser instrumento de compartilhar tudo aquilo que eu vinha estudado e vinha aplicando na minha prática clínica com mais profissionais, para melhorar a vida profissional desses profissionais e que, por sua vez, vão melhorar
levar transformação para a vida dos seus pacientes. Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu só quero mais gente apaixonada pela tricologia junto comigo. Gente, olha, saudações desde México. Muchas gracias, María. Yo tengo que entrenar más mi español. Yo no estoy con práctica, entonces yo no puedo hablar muy bien contigo. Foi a tricologia que me fez aprender a falar espanhol quando fui convidada para ir para o Chile. Já dei palestra para a Espanha, para o México. A pandemia facilitou também tudo isso. Ela trouxe muitos frutos incríveis e transformou a minha vida e eu desejo que transforme a de vocês também. Muito, muito obrigada a todos. A live vai ficar gravada. Ela vai agora lá pro meu feed. E quem ainda não se inscreveu no evento, corre lá no link da bio e faz a tua inscrição. Eu espero por vocês. Amanhã a gente tem live de novo, ozonioterapia na tricologia clínica com a maravilhosa doutora Márcia Consulinho, uma pessoa muito estudiosa, muito séria, muito ética e que já vem se dedicando aí para ozônio, ó, acho que desde 2014 que eu saiba, se é que não foi antes. Tá bom, gente? Beijo muito grande. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Eu espero por vocês amanhã, não me abandonem, tá? Beijo, beijo. Tchau.